a história bíblica. Como é que a Bíblia foi se organizando para ser, não é, aquilo que ela é hoje? Como é que ela se organizou nisso tudo? É importante que a gente esteja bem conhecedor da experiência de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. A partir daí você pode entender tudo aquilo que Moisés falou que foi sua experiência com Deus. Tá? Lucas diz que ele viu que muita gente escreveu sobre Jesus, ele resolveu escrever sobre Jesus, ele foi às pessoas que testemunharam a convivência com Jesus, ele soube daquelas informações, ele registrou aquelas informações, ele colocou isso tudo num texto e Deus, no desenrolar da história, Deus então levou a igreja, levou os cristãos a aceitarem aquele texto como inspirado. Entendeu? Então vamos, diante dessa experiência, a gente vai ver aqui, não é, sobre a formação do Pentateuco, por exemplo. Então está aqui, olha. 1440, o livro de Êxodo foi escrito por Moisés, escrito para Israel, é um livro histórico, tá? A respeito do início de Israel. Em 1440, imediatamente ao ser escrito, ele foi aceito como inspirado da parte de Deus, não é? Ele faz parte na escritura hebraica, ele faz parte da lei, né? A lei são os livros da lei para os hebreus. Ele ensina que Deus liberta, tá? O que é que está aqui? O objetivo dele é dizer que Deus liberta. E o contexto histórico é a saída de Israel do Egito. Então, nessas orientações todas tem a respeito desses livros aqui. Por exemplo, 1430, ou seja, mais ou menos 10 anos depois, foi escrito o livro de Levítico, escrito por Moisés a Israel, que esse texto faz parte da lei, aliás, ele não é o histórico, são leis, né? Aqui o estilo dele é de legislativo, né? São leis. 1430 foi reconhecido como 1430 a.C., né? Foi reconhecido como inspirado, faz parte da lei nas escrituras hebraicas, né? O objetivo dele é falar sobre leis civis para aquele povo e o conteúdo dele, o contexto dele é falando a organização do povo. 1425 a.C., Moisés escreveu o Salmo 90, mais ou menos essa data, né? O Salmo 90, escrito por Moisés a Israel, é um texto poético. 1421 foi reconhecido como inspirado, né? Faz parte dos escritos, dos poéticos no texto hebraico. Fala sobre a vida ser breve, e o contexto é falando do povo no deserto. 1423 foi escrito um salmos, pelos filhos de Coré. Tem vários salmos dos filhos de Coré, não é? Foi escrito para Israel. Coré estava ligado aos sacerdotes, né, do povo de Israel. Aqui, foi escrito para Israel, eram textos poéticos. 1421 não é 1000, desculpe, é em 521. A mesma coisa é Moisés, tá? O Salmo 90. 521 é que foi aceito como inspirado. Muito tempo depois. Estava no texto, mas não era aceito como inspirado. Só em 521 é que foi aceito como inspirado de Deus. Faz parte dos escritos. O objetivo era exaltar a Deus e o contexto, o povo no deserto. 1420 a.C. foi escrito o livro de Números, escrito por Moisés a Israel. Foi escrito no estilo histórico, ele conta uma história, esse é o estilo do livro de Números.
não é? 1420 foi reconhecido como inspirado, 1420, faz parte da lei hebraica, das escrituras hebraicas. O objetivo é dizer que Deus leva o seu povo e o contexto é o povo chegando em Canaã. Que mais? 1410, Josué assume a liderança de Israel, 1410. Que mais? E em 1410 a.C., Deuteronômio provavelmente foi escrito, pelo menos uma parte foi escrito por Moisés, não é? Foi escrito para Israel, ela traz doutrinas, ensinos, o texto de Deuteronômio. Uma parte foi escrita em 1418 e a outra foi escrita Moisés escreveu uma parte, mas outros escreveram depois, tá? Mas foi reconhecido como inspirado uma parte em 1418 antes de Cristo, e outra parte foi reconhecido como inspirado em 621 antes de Cristo. Que mais? Faz parte da lei dos hebreus, né? O objetivo é dizer que Deus ensina o seu povo e o contexto é o povo desobediente, né? É mostrar quão desobediente o povo era diante do ensino de Deus, tá? Então esses são os livros do Pentateuco, como eles foram formados, quando foram reconhecidos como inspirados, quem escreveu, para quem escreveu, objetivos e etc. Tá? Então essas são informações da formação da Bíblia para nós.